Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de português. A gente vai continuar o nosso assunto, ainda falando sobre substantivos, mas agora a gente vai falar sobre o gênero do substantivo, né? Ali na página 127 e 128. Vamos entender aqui um pouco. Logo na primeira página tem esse poema, a gente vai ler juntos, tá? E a partir desse poema nós vamos tirar algumas palavras que vai nos ajudar a entender o que é o gênero no substantivo, certo? Então vamos lá. O poema se chama Namoro Desmanchado, do Pedro Bandeira. Vou acompanhar aqui com a tia. Já não tenho namorada e nem ligo para isso. É melhor ficar sozinho, namorar só dá enguiço. Eu conheço os meus colegas, sei que vão argumentar que para não ser mais criança é preciso namorar. Mas a outra só gostava de conversa e de passeio e queria que eu ficasse de mãos dadas no recreio. E eu ali sentado e quieto, no recreio lá da escola, de mãos dadas feito bobo, vendo a turma jogar bola. Gosto mesmo é de brincar, faça chuva ou faça sol. Namorar não quero mais, eu prefiro é futebol. Então vocês percebem que nós temos algumas palavras aqui que estão destacadas, como namorada, sozinho, turma e sol, certo? Trazendo essas palavras para cá, ele está dizendo que substantivos podem ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Nós temos aqui namorada e turma, sozinho e sol. Namorada e turma nós podemos dizer que é feminino, tá? Vou colocar aqui o F. E sol e sozinho, masculino. Agora, tia, como é que a gente identifica um substantivo e diz se ele é masculino ou feminino? É muito simples. Antes dos substantivos do gênero feminino, nós podemos colocar o artigo a, as, uma ou umas. Então, se você quer saber se um substantivo é masculino ou feminino, você verifica se antes dele vem um a ou um o. Por exemplo, se a gente pegar o substantivo turma, eu digo o turma ou a turma. O certo é a turma, né? Se o certo é a turma, então significa que esse substantivo aqui, turma, ele é do gênero feminino, porque antes dele tem um a. A mesma coisa a gente pode usar aqui para namorada, ó. Eu não digo o namorada, eu digo a namorada. Se eu uso a antes da palavra, né, antes do substantivo, significa que esse substantivo é feminino. Aqui, gente, no caso do gênero, né, para substantivo do gênero masculino, o artigo que nós vamos usar é o o, ou ele no plural, né, os, ou, né, um, ou uns, tá? Se eu vou usar aqui, por exemplo, o substantivo futebol, eu quero descobrir se ele é masculino ou feminino. Então, eu digo a futebol ou o futebol? O futebol é o certo, né? Se antes dele eu tenho o, então ele é do gênero masculino, certo? A mesma coisa aqui para sol. Eu não digo a sol, eu digo o sol. Se antes dele eu tenho um o, então significa que esse substantivo aqui é masculino, certo? E assim eu vou fazer com todos os substantivos que eu pegar. Se eu quiser saber, por exemplo, livro é masculino ou feminino? Me digam vocês. Masculino, né? Porque eu digo o livro, né? E, por exemplo, a palavra é... Acabou de passar um negócio aqui. A palavra é lapiseira. Eu digo o quê? A lapiseira, né? Não é o lapiseira. Então, lapiseira é substantivo masculino ou feminino? Feminino, né? Então, sempre vai ser assim. Você vai pegar uma palavra e você vai ver se antes dela cabe um A ou um O. Se for O, então essa palavra é masculina. Se for A, essa palavra é feminina, certo? E aqui nós temos alguns exemplos de substantivos, tanto masculinos quanto femininos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, aldeão. É o aldeão. Então, que é masculino. Mas aqui eu tenho aldeã. Aqui fica a aldeã. Então, já é feminino. Certo? A gente sempre vai ter o masculino e o feminino das coisas, né? Como gato e gata, né? Rato e rata, né? Então, aqui nós temos anão e anã. Anão masculino, anã feminino. Ancião e anciã. Ancião é masculino, anciã é feminino. Ateu e ateia, né? Aqui é o ateu, então é masculino. Aqui é a ateia, então é feminino.
Barão e baronesa, masculino e feminino. Bode e cabra, bode é masculino e cabra é o feminino de bode, certo? Cão e cadela, né, masculino e feminino. Camponês e camponesa, camponês é masculino, camponesa é feminino. Carneiro é masculino, ovelha é feminino, tá? É a ovelha, não é o ovelha. Cavalo é masculino, né? Nós dizemos o cavalo. E égua é feminino. Cavaleiro é masculino, amazônia é feminino. Cavalheiro é masculino e dama é feminino, certo? Cidadão é masculino, e como eu quero dizer para o gênero, como eu quero transformar para o gênero feminino, eu chamo de cidadã. Mesma coisa que cirurgião masculino, cirurgiã feminino. Compadre é masculino, comadre é feminino. Conde masculino, condessa feminino. Duque é masculino, duquesa é feminino. Editor é masculino, editora é feminino. Elefante, né? Ou elefante, não é a elefante. O elefante é masculino. A elefanta é feminino. E aqui nós vamos ter muitos outros, ó. Certo? Sempre desse lado nós temos aqui, né, a representação masculina, vocês podem acompanhar no livro de vocês. E do outro lado nós temos a representação, né, desse substantivo de forma feminina, certo? Então, recapitulando, quando eu quero descobrir se o substantivo é masculino ou feminino, eu vou acrescentar, né, eu vou colocar antes dele, na verdade, um artigo, né, que na verdade nem especifiquei isso aqui pra vocês, gente, mas esse azinho ou esse o, né, que vem antes do substantivo, ele se chama artigo, certo? Então, antes do substantivo você vai colocar um artigo. Se antes desse substantivo o artigo for, então esse substantivo é masculino. Se antes desse substantivo é o artigo a, então esse substantivo é feminino, certo? Espero que tenha dado para compreender, tá? Aí vocês vão fazer a atividade, que é daí da página 129 a 132, certo? Sempre, como eu falo para vocês, deem uma recapitulada ali no livro, tá bom? Mas o conteúdo tá simples, eu acredito que vocês vão conseguir fazer a atividade sem problema nenhum. E aí, na semana de nossa correção, né, da aula de correção, eu trago essa correção junto com as atividades que ficaram passadas, certo? Então, meus amores, é isso. Um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.